Minhas boas-vindas ao quadro Língua Falada no Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir se a língua espanhola privilegia o feminino e deixa de lado o masculino. Será que funciona mesmo assim? Você já deve com certeza ter ouvido em algum lugar que a língua portuguesa é machista, por exemplo, e privilegia o masculino. Mas e se o espanhol privilegia o feminino? Ela então é uma língua feminista? Vamos então dar uma olhada na matéria original que saiu em espanhol, falando então sobre o privilégio do feminino na língua espanhola. Então eu não conheço esse jornal, aparentemente se chama Infobae, mas como vocês podem ver o título, a pergunta é se o idioma castelhano, ou seja, o espanhol, privilegia o feminino. E esse autor aqui, o Juan Ángel Caballero, ele, pelo que eu vi, escreveu alguns livros, é um escritor, novelista argentino e, pelo que eu vi, também é professor de literatura e filosofia. O que me chama a atenção é que ele não tem, por exemplo, nenhuma especialidade linguística, aparentemente, então eu fico bem curioso de saber de onde ele tirou as informações que ele trouxe para falar sobre a língua espanhola. Claro que a pessoa não precisa ser especialista em língua para poder falar sobre a própria língua e também para analisar as fontes. O problema é que quando a pessoa não é especialista numa área, a análise dos documentos, a análise das fontes acaba pecando um pouco por falta de método, ou seja, a falta de método científico na pesquisa, na investigação e uso dessas fontes, desses documentos, acaba levando, por exemplo, a conclusões e correlações equivocadas e até relações de causalidade que não existem. E para mim esse é o caso do escritor que usou algumas relações que não são verdadeiras na linguística. Então, no texto desse autor, há a defesa aqui do que ele chama de femininos genéricos, que seria algo equivalente ao que nós temos no português e no espanhol, daquele masculino genérico, ou seja, quando eu digo algo no plural no masculino, eu quero dizer para todos, para homens e mulheres, e não para homens exclusivamente, né? Então, se eu quiser falar com uma plateia, por exemplo, exclusivamente feminina, eu diria todas, mas se tiver um homem, já seria todos. E eu falo um pouco mais sobre essa ideia do masculino genérico e da língua portuguesa machista num vídeo meu que você pode pesquisar por linguagem neutra aqui no canal. Dá uma olhada que tem bastante informação lá. Mas voltando ao texto, o que ele usa como exemplo para justificar esse tal feminino genérico são alguns adjetivos que são transformados muitas vezes em substantivos, né, em nomes, como, por exemplo, futebolista, tenista, maratonista, ciclista, automobilista e todos esses adjetivos que vêm do âmbito dos esportes, ou seja, da pessoa que pratica um esporte. E ele não para por aí, ele ainda diz que, por exemplo, no âmbito da música, nós temos guitarrista, violinista, baterista, trompetista, saxofonista, vocalista, não só também no campo da música, mas na política, ou seja, se uma pessoa é favorável às ideias do anarquismo, ela é anarquista, se ela, o comunismo, comunista, socialista, capitalista, utopista, peronista, fascista, ou seja, sempre com a terminação em A, que é o que ele defende aqui como esse tal genérico feminino. Ele diz então que por todas as palavras não terminarem em A e não terem correspondente masculino, ou seja, a um futebolista ou talvez um comunista, ele diz então que o espanhol privilegia o feminino. E ele ainda segue dizendo aqui, por exemplo, no âmbito das artes, como novelista, contista, ensaísta, e também no âmbito até da medicina, anestesista, dentista, oculista, ortopedista, ou seja, todas as especialidades não têm uma contraparte, ou seja, uma parte oposta masculina, terminada em O, por exemplo, e sempre terminada em A. E para a gente poder, então, definir se é o masculino ou feminino, a gente tem que colocar o artigo, ou seja, se o artigo é o, a ou lo, ele, a gente sabe que então vai ser uma pessoa sexo masculino ou feminino, mas, segundo ele, por terminar em A, não teremos uma outra parte que seria masculina por essência, vamos dizer assim. E ele defende, por exemplo, que há um desbalanço do dicionário da Real Academia Espanhola, que regula toda a língua espanhola em todo o mundo, que incluiu, por exemplo, a palavra modisto, com O, sendo até uma exceção, porque nós só teríamos modista seguindo a mesma regra dos anteriores. E o modisto teria a mesma função de modista, só que seria especificamente masculino, ou seja, não teria dúvida se era homem ou mulher e não precisaria do artigo para poder definir. Não precisa dizer o modisto ou a modisto, seria modisto masculino, modista feminino. E aqui ele conclui dizendo que, por exemplo, por mais que a língua privilegie o feminino, a sociedade não privilegia o feminino da mesma forma, porque ele sabe que há mais futebolistas, que apesar da palavra terminar com A, há mais futebolistas homens do que futebolistas mulheres, que ganham muito mais. Então ele diz que é um problema de estrutura e que não é só da gramática o problema. Ou seja, não adianta a gente ter, por exemplo, um futebolista que não vai mudar a fato dessa desproporção entre os gêneros, por exemplo, no futebol. E depois da leitura desse texto, eu sinto dizer que tudo que está escrito aqui está errado. Na verdade, o princípio que esse autor usa para poder defender, por exemplo, o feminino genérico, que ele chama aqui, não tem nenhuma base na linguística. E tudo isso parte de um equívoco já antigo que acontece o tempo todo, tanto em português quanto em espanhol, que é associar a vogal A no final da palavra
com o gênero feminino. E eu sempre recomendo aqui fontes confiáveis sobre a língua, sobre a linguística, e dessa vez eu vou deixar a recomendação, como sempre, da gramática derivacional do português, organizado pelas professoras, especialmente pela professora que eu tive na faculdade, Graça Rio Torto, e outras também importantes que deram essa contribuição magnífica para a língua portuguesa. E é uma contribuição realmente magnífica porque está disponível de graça, gratuitamente para qualquer pessoa que possa ver na internet. E a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui, como eu disse, é aquela falsa correspondência entre a vogal A no final da palavra e a vogal O no final da palavra com os gêneros masculino e feminino. Para começar aqui, a vogal no final, como vocês podem ver aqui, elas não se chamam marcadores de gênero sempre. Na verdade, elas são constituintes temáticos, ou seja, elas são vogais temáticas que só indicam pra gente, nos nomes, por exemplo, como vai ser feita a declinação em línguas que têm declinação, como por exemplo o alemão, e também a variação de número, ou seja, como vai ser formado o plural daquela palavra. Os verbos também têm esse constituinte temático a, e, i. Lembra daquelas 3 conjugações? Ou seja, isso nos mostra como fazer a conjugação do verbo a partir, então, desses constituintes temáticos. Então, a primeira coisa que nós temos que deixar muito claro é: não há uma necessária correspondência entre a vogal A, a vogal O, a vogal E com nenhum gênero, tanto masculino quanto feminino. É claro que há uma tendência grande, por exemplo, na língua portuguesa e na língua espanhola, de ter palavras femininas que terminam em A e palavras masculinas que terminam em O, mas isso não tem que ser uma correspondência necessária e não vai ser o caso sempre. E como vocês podem ver aqui, há sim os casos em que o A vão marcar, por exemplo, a diferença de gênero, mas isso só existe quando há oposição entre duas partes opostas que marcam gêneros diferentes. Por exemplo, o substantivo gato e gata, ou seja, se há duas formas, uma forma para o masculino e uma para o feminino, então sim, nós temos essa diferenciação e o A e o O vão marcar gênero nesse caso. E também com adjetivos, se lindo e linda formam essa oposição de gêneros, então o A, nesse caso, vão marcar gênero, mas não é uma correspondência necessária e não é todo o caso que vai ser um marcador de gênero. Aliás, para vocês terem um dado de quão pequena é essa parte da oposição de gêneros no português, por exemplo, em torno de 6% das palavras somente tem motivação de gênero. Isso significa que, na maior parte das palavras da língua, masculino e feminino não necessariamente marcam a identidade de gênero da pessoa que fala, por exemplo, e marcam muito mais, por exemplo, a natureza daquela palavra do que outra coisa. E se fosse o caso de o A marcarem sempre gênero masculino e feminino, nós temos como aqui alguns exemplos que provam que essa regra não existe, como, por exemplo, a palavra tribo, que é feminina, a palavra poeta, que é masculina, fantasma, que é masculina, como eu disse, não é uma correspondência necessária, e, aliás, é a menor parte das palavras na língua portuguesa que, de fato, marcam um gênero no O e no A. E o pior dessa notícia não é nem a falsa correspondência entre o A com os gêneros masculino e feminino. O pior é associar o A de ista, desse sufixo ista, ao gênero feminino. Ista, na verdade, é um sufixo que vai ser um morfema que se agrega, por exemplo, a bases nominais, a bases adjetivais e verbais para formar palavras novas a partir do processo de derivação. Por exemplo, a partir do substantivo do nome futebol, eu posso formar um adjetivo colocando o sufixo ista, formando, por exemplo, o adjetivo futebolista. E como vocês podem ver, se nós formos investigar as origens de ista, ela, na verdade, data desde o grego, do sufixo istes, que passou para o latim ista, e desde sempre, desde o grego, desde o latim, sempre teve a sua marcação de gênero, como nós chamamos, comum de dois gêneros, ou seja, não vai ter a marcação, o constituinte temático não vai existir ali, não vai ter uma marcação de gênero com o A, vai sempre ser marcado pelo determinante, ou seja, o artigo que vem antes. Se é o futebolista, isso vai ser marcado pelo artigo o. E se for a futebolista, vai ser marcado, então, o gênero pelo artigo a. E o que é mais interessante sobre o sufixo ista é que hoje ele é um dos mais produtivos tanto da língua espanhola quanto da língua portuguesa. Vocês podem olhar, por exemplo, em diversas listas, eu vou deixar aqui um estudo comparativo na descrição do vídeo, mostrando o uso de ista desde o século XIX até o século XX, no português e no galego, e vocês também podem olhar esse livro aqui que eu vou deixar de referência, que é o sufixo ista na língua espanhola, que mostra a quantidade de possibilidades que nós temos com esse sufixo. E, aliás, isso é uma das características desse sufixo que o torna muito produtivo na língua, que é a possibilidade de se juntar a praticamente qualquer base e sem muitas alterações. E o seu sentido normalmente é relativo a especializado, ou seja, alguém que é especialista em. Então, um futebolista é especialista em futebol, um dentista é especializado em dente. É claro, isso é um sentido geral desse sufixo e pode haver outras possibilidades de uso, como, por exemplo, nós vemos aqui o uso típico de agente. Então, por exemplo, entreguista, por exemplo, aquele que se entrega facilmente, ou faltista, aquele que costuma faltar, ou seja, o agente daquela ação. Mas ele também pode ser um ista de posse, ou seja, uma pessoa que tem um grande latifúndio, é um latifundista, por exemplo, em espanhol, e pode
pode também, como nós vemos por aí, ter o sentido de partidário de ou simpatizante de. Então, se alguém é simpatizante, por exemplo, das ideias de Darwin, essa pessoa é uma darwinista. E o que eu queria mostrar com isso é para vocês tomarem cuidado com esse tipo de análise, sem muito critério, sem muito fundamento na linguística, para poder falar sobre a língua e defender alguma tese, por exemplo, social, dizendo que, por exemplo, que a língua privilegia o feminino, ou até mesmo que o português é uma língua machista. E alguns de vocês podem se perguntar por que algumas palavras comuns de dois gêneros também, como, por exemplo, presidente, que tem o seu gênero marcado pelo artigo também, ou presidente a presidente, por que então algumas pessoas dizem presidenta? Nesse caso, a gente tem que sempre olhar a motivação social desse novo uso. Por exemplo, no caso de presidente, como é um cargo representativo político que predominantemente foi preenchido por homens, pela questão do machismo na sociedade, não na língua em si, porque a língua não tem uma essência machista, não tem uma essência feminista, nada do gênero. É simplesmente um reflexo do uso da sociedade. Então, por isso, marcar como presidenta, por exemplo, deixa muito claro qual que é o gênero da pessoa que está ocupando aquele cargo, porque não é comum associar a palavra presidente, ou, por exemplo, até engenheiro, com as mulheres, já que acesso a esse tipo de cargo, ou a esse tipo de posição, socialmente falando, foi muitas vezes privado, e as mulheres tiveram muita dificuldade em ingressar nesse caso. Muitas vezes eram diretamente proibidas. E é por isso que em alguns casos vai ter sim o questionamento dessa ideia de comum dos gêneros e uma marcação mais clara e uma relação mais clara entre a ideia de A feminino e O masculino, que, de novo, não é uma relação sempre verdadeira. No caso do sufixo ista, não há nenhuma dúvida, não há questionamento social e nenhuma motivação para que as pessoas questionem se o futebolista ou se o dentista é um homem ou uma mulher, ou se a gente precisa agora de um dentista ou de um ginecologista para mostrar muito claramente que aquela pessoa é um homem. Esse sufixo já é muito produtivo na língua e é usado o tempo todo pelas pessoas e não passa por esse tipo de questionamento. Portanto, essa matéria traz um problema que nunca foi um problema e soluciona ainda ou faz uma análise muito pobre e sem nenhuma base na gramática. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. E também estamos no TikTok, Movimento 140, lá tem algum conteúdo para você olhar também. Muito obrigado e até a próxima.